Muito bem, a gente vai iniciar então mais 2 painéis simultâneos. Não esqueçam de utilizar os fones de ouvido. Então, selecionando o canal 1 para o palco 1, aqui à esquerda de vocês, e canal 2, palco 2. No palco 1, a gente vai falar sobre regulação e inteligência artificial na saúde, desafios legais e conformidade. Aqui no palco 2, desafios da privacidade sob a ótica de diversos DPOs. Então, para quem acompanha online, basta escolher o painel através do link que está disponível para vocês. Então, os nossos participantes já estão chegando aqui. Peço a gentileza, relembrando o mediador ao centro na poltrona branca. O mediador já se apresenta e apresenta os participantes. E a gente dá dica para o mediador, só perguntar se o pessoal está ouvindo aí, quem está conectado no canal 1 e no canal 2. Um ótimo painel 1, ótimo painel 2. Aproveitem. Alô, pessoal, vocês estão escutando aqui do painel 1? Tranquilo. Então, muito bom dia a todos e a todas. Muito feliz por estar aqui, contribuindo um pouco com o debate sobre proteção de dados pessoais, privacidade e inteligência artificial. Um tema que, para mim, que faço parte do sistema Unimed, né, enquanto DPO da Unimed Fortaleza, se tornou algo bastante importante nos últimos anos, do ponto de vista da utilização de IA nas atividades de assistência à saúde. E, apesar desse tema parecer ser novo, desde 2017 que eu já tenho algum tipo de aproximação. Quando perdido aí lá na Universidade de Malta, tive a oportunidade de trabalhar sobre regulamentação de IA na União Europeia, especificamente no processo de proteção de dados pessoais. E trago aqui, de certa forma, também uma certa representação de uma parte um pouco mais distante do nosso país, lá do Ceará, para contribuir juntos com os nossos painelistas, o querido professor Bruno, sócio e advogado na Bruno Tortia Sociedade de Advogados e professor da Faculdade Unimed, Dr. Leslie, fundador da Camedes e consultor da Faculdade Unimed, e Dr. Marcos Vinícius Ottoni, conselheiro do CN Saúde e diretor jurídico do CN Saúde, que fez parte de um seleto grupo que elaborou o Guia de Boas Práticas de Proteção de Dados Pessoais para Prestadores Privados de Saúde. Um documento que, na nossa reunião preparatória, eu fiz questão de celebrar e agradecer a sua elaboração, porque apoiou significativamente aquela jornada inicial das instituições que atuam na área da saúde. Vou começar aqui a provocação, como já mencionei, para o nosso debate, partindo de um caso concreto. Hoje, dentro da Unimed Fortaleza, nós temos aproximadamente mais de 10 provas de conceito envolvendo a utilização de artefatos ou agentes de inteligência artificial, tanto em atividades de apoio administrativo, como atividades que possam ser relacionadas à prestação do serviço de saúde. E eu queria perguntar para o professor Bruno quais são as principais implicações legais que o senhor prevê com a crescente utilização da IA nos serviços de saúde. Obrigado, João. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Prazer estar compartilhando o painel com o Dr. Leslie, Dr. João, Marcos. Prazer estar aqui no evento da DPO, representando a Faculdade Unimed, onde leciono. Pois bem, tenho 10 minutos, vou gastá-los aqui bem. Fiz uma apresentação, mas em razão do formato não conseguimos compartilhar aqui, mas tanto o evento ou eu posso encaminhar para quem tem o interesse de receber. A IA é um sub-ramo da ciência da computação, em que ela cria conteúdos para que possamos utilizar. E aí veio aquela discussão, temos ou não temos que regular a IA? Pois bem, a IA ela foi regulada ano passado na União Europeia. Tive até a oportunidade de fazer um curso na Universidade Sapienza de Roma, no mês de abril, em que estava em vias de ser regulamentada a IA. Lá existe uma preocupação muito grande com o uso da IA do ponto de vista do ser humano, o uso ético da IA. Aqui no Brasil, nós não temos uma lei, mas já podemos dizer que temos inúmeros problemas com a utilização da IA. Temos os problemas com as IAs que violam direitos fundamentais, a própria concepção, o próprio funcionamento da IA é discriminatório, então esse é um viés para que os colegas observem no seu dia a dia.
E temos um problema também da IA com relação a informações de uma empresa. Tivemos um caso recente na Samsung, onde um funcionário estava usando a IA para desenvolver algumas soluções e a IA absorveu essas informações que seriam confidenciais. No judiciário, temos problemas também com juízes que utilizam a IA e, por esse motivo, eles são intimados, notificados pelo Conselho Nacional de Justiça, porque a sentença deveria ser um trabalho humano. O que eu posso dizer é, no Brasil, existiam 46 projetos sobre inteligência artificial, dos quais foram aglutinados em um só, que é hoje o PL 2338. Esse PL é de relatoria do senador Rodrigo Pacheco, e eu tive que dar uma lida bem rápida nesse projeto, porque a versão final dele, que vai ser encaminhada para a Câmara, foi publicada em dezembro de 2024. E o interessante é que muitas coisas mudaram nesse PL de dezembro de 2024 para o PL que eu tinha lido há mais ou menos uns 6, 8 meses atrás. Então, o primeiro ponto, gente, o artigo 1º do projeto de lei diz: essa lei estabelece normas de caráter nacional para a governança responsável de sistemas de IA. Então, veja que aqui o PL já vai colocar a governança como um requisito para a utilização da IA, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e estimular a inovação responsável, a competitividade e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana. Então, esse é o primeiro ponto. O PL ele não define o que é inteligência artificial, mas ele já estabelece de plano: olha, se for utilizar IA, é preciso uma governança. No artigo 2º da lei, existem vários fundamentos. Vocês são profissionais especialistas em LGPD, e o que eu posso dizer é que o PL segue mais ou menos o que a LGPD coloca. Dentre os fundamentos da LGPD, acho interessante que ele coloca o livre desenvolvimento da personalidade. Então, toda aquela gama de direitos, da intimidade, da honra, da privacidade da pessoa está prevista aqui como fundamento. A privacidade e proteção de dados pessoais e a autodeterminação informativa. Então, nós vamos ter um outro problema na saúde. Não adianta muitas vezes você observar a IA, o regulamento da IA, se você não observa a LGPD e outras leis correlatas. E ele coloca aqui integridade da informação e o melhor interesse de crianças e adolescentes. Então, por aqui, aquelas soluções de IA que vão trabalhar com dados pessoais de criança e adolescente já tem um fundamento bastante robusto. Quanto aos princípios, o PL traz o princípio da supervisão e determinação humana efetiva e todo o ciclo de vida da UA. Eu vejo aqui uma evolução com relação à LGPD. A LGPD fala de revisão, nem fala de revisão humana. Aqui a lei utiliza supervisão humana efetiva. Eu sempre digo que a lei não utiliza palavras desnecessárias, então esse é um ponto interessante. A proteção dos direitos e garantias fundamentais, incluindo o devido processo legal. Prevenção, precaução e mitigação de riscos e danos. Eu faço aqui uma analogia com o direito ambiental. O direito ambiental prevê prevenção e precaução. A prevenção é se antecipar com relação aos riscos que podem ocorrer e a precaução é adotar medidas de riscos já conhecidos. Uso ético e responsável da IA, governança transparente. Se na LGPD já é difícil ter uma transparência, imagina uma governança transparente. Proteção integral das crianças e adolescentes. Vimos que a Meta está tendo problema com a NPD e o MPF por causa de tratamento de dados pessoais de criança e adolescente no uso da sua IA. Caminhando para os direitos. Direito de informação, direito de privacidade, direito de explicação, contestação e revisão humana, direitos que já estão lá na LGPD, mas ela traz um direito aqui novo. Não discriminação, ilícita, abusiva e correção de vieses. Esse, para mim, talvez seja o grande desafio, porque muitas IAs elas têm vieses. Foi feito um experimento de uma IA que identificava a profissão de uma pessoa pela cor da pele, e todo mundo que tinha uma cor da pele mais escura tenderia a ter uma profissão mais primária do que uma pessoa branca. Então, se a IA aprende com o humano e o humano tem vieses, tem racismo, tem preconceitos, ela vai absorver isso.
O projeto exige uma avaliação preliminar antes da introdução e circulação no mercado de qualquer projeto de inteligência artificial. E a circulação aqui é gratuita ou onerosa, então ainda que você não cobre pelo produto, você tem que realizar a avaliação. E aqui vem um ponto-chave, né, muito rápido. No projeto anterior, nós tínhamos um PL que classificava em riscos. Então, risco não aceitável, alto risco, risco médio, risco baixo. O PL atual, não sei se vai ser aprovado, ele traz aqueles riscos que não são admissíveis e ele traz o alto risco. E onde que a saúde entra aqui? Alto risco. Inciso 4. Avaliação de critérios de acesso, elegibilidade, concessão, revisão, redução ou revogação de serviços privados e públicos que sejam considerados essenciais. A saúde é um serviço essencial. Um alto risco para aplicações na área da saúde de auxiliar e diagnósticos e procedimentos médicos. E o inciso 5, avaliação e classificação de chamadas ou determinação de prioridades para serviços públicos essenciais. Então, já verifico aqui como alto risco, tanto diagnoses como também seleção de tratamentos. E verificando também o PL, uma preocupação com o direito fundamental ao trabalho, direitos sociais, que são direitos fundamentais. É alto risco, utilização de IA em recrutamento, triagem, filtragem ou avaliação de candidatos. Eu já vi várias IAs que fazem testes como psicólogos e que prometem trazer o desempenho ali de um colaborador. Então, isso é classificado como alto risco. Bruno, se for, já caminhando aqui bem para o final, se for considerado um alto risco, qual que é o problema? O problema é as medidas de governança de alto risco. O PL coloca quais são as medidas de governança a serem adotadas, e essas medidas vão desde documentação, processos, supervisão humana, mitigação de vieses, testes, transparência. É necessário uma avaliação de impacto algoritmo para quem introduzir um sistema de IA no mercado, e a lei também prevê responsabilidade. Ela não fala se é objetiva ou subjetiva, ela traz uma responsabilidade a depender do caso concreto. Com certeza vai causar bastante insegurança jurídica. Finalizando, gente, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que a IA é uma realidade, temos um projeto de lei que não foi publicado, mas vimos que, mesmo antes da LGPD, quando ela não estava em vigor, muitas drogarias, muitas farmácias receberam uma punição, então uma recomendação, talvez, de governança já seria atender isso que ele já traz ali, ainda que de forma temporária, porque pode ser que não fuja muito disso, né? Mas meu tempo acabou, eu agradeço, fico aqui à disposição e retorno a palavra para o Dr. João. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno. Eu acho que tocou em temas cruciais e que nos permitem aqui uma reflexão muito interessante de que a proposta regulatória que nós temos, ela tenta mediar uma indicação de uma regulamentação baseada em direitos, a Rights-Based Approach, e uma regulamentação que traz também o elemento de ser baseada em risco. E esse talvez seja o grande desafio hoje em dia, Dr. Leslie, de equacionar no processo de regulamentação e deployment, entrega, colocar em prática, o balanço entre a inovação e a proteção dos direitos, da dignidade da pessoa humana, como muito bem colocado pelo professor Bruno. Na sua experiência, da qual eu me filio também como suposto pai de 4 modelos de IA que hoje estão no Conselho Nacional de Justiça, trabalhando com startups, desenvolvendo esses modelos, como é que o senhor acredita que a legislação brasileira pode evoluir para fomentar esse processo de inovação da IA em saúde, um processo responsável, sem comprometer ao mesmo tempo a segurança do paciente, os seus direitos básicos e, acima de tudo, também a ética médica? Vocês me ouvem? Gente, bom dia. Primeiro agradecer a DPOnet pela oportunidade de estar aqui, aos meus colegas aqui, o professor Bruno, o João, o Marcos. Bem, por que eu estou aqui? Até o panelista anterior estava falando assim, putz,
Mas por que me convidaram? Eu não sou juiz, não sou um advogado, não sou da área de direito. Por que eu estou aqui? Eu sou médico de formação, trabalhei muitos anos na parte de gestão também, quase 20 anos fazendo gestão de operadoras. Sou também fundador de uma startup na área de inteligência artificial ligada ao sistema Unimed. E hoje a gente está num momento singular dentro da saúde. Por quê? Capitulando algum tempo atrás, há 20 anos atrás, na hora que a gente ia atender um paciente, como é que era o prontuário? Acho que muitos aqui já passaram por isso. Era um prontuário de papel, dentro de um envelope, uma segurança de dados inexistente, porque qualquer um pegava aquele envelope e lia, né? Se perdia. Quantas vezes eu fui atender paciente, falei assim, cadê o prontuário? Não encontramos. Aí você olhava lá aquele bando de envelopes lá que era impossível você encontrar, né? Paciente com 3, 4 formulários, né? E depois, e você tinha uma dificuldade muito grande na hora que você ia fazer pesquisa de conseguir avaliar esses pacientes, porque a pesquisa era cara, você tinha que ler papel. Imagina você numa instituição média, que você tem 3.000 pacientes, né? Você conseguir fazer uma pesquisa médica com 3.000 pacientes no passado, a gente estava falando de um custo altíssimo, uma demora gigantesca e uma qualidade ruim, porque você não conseguia avaliar todo mundo. E foi evoluindo com o passar do tempo, foi entrando os prontuários digitais, então a gente começou a não perder as informações dos pacientes. O acesso de segurança melhorou milhões de vezes para uma coisa que era quase inexistente, para uma segurança melhor, né? E foi aumentando até a interoperabilidade, a capacidade dos entes de comunicarem entre si, você ter dentro de um hospital a informação do laboratório daquele paciente, que é fundamental para você poder tratar esse paciente, foi melhorando com o passar do tempo, né? Então, a gente está no momento do tempo em que a qualidade de dados melhorou, a gente tem um acesso mais fácil e permite a gente fazer pesquisas melhores. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, uma pesquisa grande, gigantesca, muito bem financiada, Johnson & Johnson, por exemplo, tinha 10.000 pacientes. Gente, 10.000 pacientes não é nada. Até para a gente ver, entender o que está acontecendo com cada paciente, isso é um um volume muito pequeno, né? Então, hoje, a gente está num momento do tempo, e talvez seja uma coisa até que a pandemia ajudou, em que a gente está mais digitalizado, tem mais interoperabilidade, que facilita a gente a poder fazer pesquisa, a gente poder entender os nossos pacientes. Só que, ao mesmo tempo em que a gente chega num momento muito bom para a gente gerar conhecimento médico, e lembrando que medicina é baseada em a gente fazer estudos, hoje eu falo que o conhecimento médico é que nem um iceberg, a gente está na ponta. Tem um montão de coisa abaixo do nível da água que a gente não sabe, que a gente ainda tem que estar aprendendo, né? Então a gente está com um momento muito bom, com os dados para a gente fazer pesquisa, e surge uma tecnologia nova, a inteligência artificial, que ajuda a gente a ainda melhorar o processamento desse volume de dados, né? Só que a inteligência artificial tem uma pegadinha nela. Ela precisa de um volume de dados gigantescos para aprender. E ela é específica, por exemplo, não dá para a gente pegar, por exemplo, uma inteligência artificial do Japão, do outro lado do mundo, para a gente estar utilizando aqui. Por quê? O povo japonês tem uma genética completamente diferente da nossa, né? Apesar de a gente ser um povo multicultural, que tem traços genéticos de vários locais, lá a incidência, por exemplo, de CA de esôfago, câncer de esôfago, câncer do intestino é muito maior do que a nossa. Então, várias coisas não se aplicam à nossa realidade. Então, a gente utilizar inteligências artificiais treinadas em outros locais, elas acabam não atendendo a questão de qualidade, de acurácia nossa. Aí talvez alguém fale assim, não, mas 2% a mais, 5% a mais, aí eu vou falar uma experiência médica, na hora que a gente está lá dentro do hospital, no leito de um paciente. É muito interessante a gente falar que um algoritmo é acurar 98%. Quando você está nos 98%, quando você está nos 2% que tiveram complicação, isso é fatal, né? Então, a gente está num momento que a gente tem tecnologia, a gente tem dados. Eu vejo realmente uma revolução na área de saúde, talvez tão grande
como outras, que nem o antibiótico, realmente a gente conseguir uma qualidade do diagnóstico, do tratamento muito melhor, mas a gente tem que cuidar também da parte ética dos pacientes. Quando a gente vai treinar modelos de IA, uma coisa interessante, a gente não precisa saber que João é João, nem que Maria é Maria. A gente tem que ler aquele histórico e pode ser totalmente anonimizado, né? Só que a gente, como sociedade, se a gente não conseguir criar estruturas adequadas para processar esse dado, para realmente ter modelos de inteligência artificial que realmente sejam fidedignos às nossas características aqui dentro do nosso país, a gente vai evoluir tendo realmente modelos não bons, importados de outros locais, que faz parte até da nossa história brasileira, importação de conhecimento externo não totalmente adaptado ao nosso, e isso traz consequências. Obrigado. Muito obrigado, doutor Leslie. Eu acho que a gente vive um momento muito crítico e talvez disruptivo no processo de tratamento de dados pessoais em diferentes cenários das nossas mais variadas indústrias. E quando eu falo de indústria, é a área econômica. E dentro do contexto da saúde, isso não é diferente, porque a gente pode estar falando de estar utilizando dados para poder tentar fazer uma pessoa viver um pouco mais, ter mais qualidade de vida, ser melhor cuidada, mas ao mesmo tempo a gente pode ter a utilização para propósitos discriminatórios, como muito bem colocado pelo professor, por exemplo, em sistemas de recrutamento em seleção ou em análises de sinistralidade que já encontram vedações legais. E uma das grandes discussões que a gente deve ter passa pela necessidade da construção de instrumentos de governança. Né? Observar como em outras áreas se fala da fairness, da transparência, da responsabilização, da accountability, da ética, da segurança. E eu queria perguntar para o nosso querido Marcos Vinícius Ottoni como é que o CN Saúde está se posicionando, observando esse processo de regulamentação da IA na saúde. Que medidas o Conselho considera como essenciais para garantir de novo esse balanço, né, de promover uma melhor prestação do serviço de saúde, como também proteger a privacidade e a segurança dos pacientes quando submetidos a esses mecanismos de IA? Bom dia a todos. Todos me ouvem também? Perfeito. Primeiro, doutor João, é um prazer estar aqui compondo a mesa também, doutor Bruno, doutor Leslie. Queria agradecer a DPONet pelo convite e para cumprimentar todos os presentes, na pessoa da doutora Débora, que é uma grande profissional que eu admiro bastante, que gosta e desempenha um trabalho muito importante nesse segmento. A CN Saúde é a entidade que representa todos os hospitais, clínicas, laboratórios do país, todo o segmento privado. Ela é a entidade de terceiro grau, então ela atua muito de frente junto ao Senado Federal no que diz respeito à questão da regulamentação do PL 2338, que foi muito bem apresentado pelo Dr. Bruno. E lá, em linhas gerais, a gente teve, num primeiro momento, algumas divergências, pontos que realmente a entidade não concordou, desde a questão de responsabilização, questão de alguns excessos no que diz respeito à definição do qual seria o alto grau de risco ou não. Mas o ponto que eu acho que atende à nossa pergunta aqui de hoje é no que diz respeito à governança e como eu consigo fazer esse balanço entre a regulamentação da IA e permitir, por exemplo, a proteção dos dados e do paciente, mas também sem travar a inovação. Que a gente viu nesse processo todo, várias discussões, vocês devem ter acompanhado, vários manifestos, idas e vindas no que diz respeito à votação, segmentos econômicos dos mais variados alegando que o processo estava prematuro, que não houve debate suficiente, que segmento tal entendia que se houvesse uma regulação dessa forma, inibiria-se a inovação. E nós, no setor de saúde, o que a gente entende como o caminho correto, até na linha da pergunta do Dr. João, é que saúde, ela já é muito regulamentada, ela já é regulada, ela já define, ela já possui uma série de regras que estão previstas já nas definições do CONEP, questão na Anvisa, CFM, ANS. Então, nosso setor, a gente já caminha num outro ritmo. Então, eu não posso seguir
uma regulamentação, uma regulação como estava sendo proposta inicial, como se pleiteava, de uma liberação muito ampla. Por quê? Porque na saúde há necessariamente a proteção do indivíduo, ela tem que estar no foco primordial. O dano que uma ferramenta de IA causa, doutor João, para uma sociedade como um todo, no que diz respeito à saúde, ele é gigantesco. Você não pode nem focar. Quando o doutor Bruno mencionou o princípio da prevenção, ele é importante no caso da IA, da regulação da IA. Por quê? Porque quando a gente vai falar da saúde, um algoritmo equivocado que vai trazer uma série de diagnósticos equivocados, ele tem um potencial não de prejudicar, às vezes, um indivíduo ou dois, ou um grupo pequeno. Ele pode prejudicar a sociedade como um todo. Então não é à toa que existem já regras muito claras e muito importantes no que diz respeito à regulação. Então, quando você vai fazer um treinamento de um algoritmo de IA, necessariamente no setor de saúde, há uma transferência de conhecimento médico, científico, para quem está trabalhando e desenvolvendo. E ao contrário, por exemplo, de uma ferramenta de, digamos, um novo jogo, uma bet que vai utilizar a inteligência artificial. Essa qualquer startup vai pegar, pode aprender um pouco como funciona e desenvolve. Na saúde, não. Na saúde, eu preciso de uma transferência, eu preciso entender, se a gente for falar, por exemplo, de uma IA que faz diagnóstico de câncer de mama, eu vou precisar que um médico vá mostrar para quem vai desenvolver essa ferramenta o que é o câncer de mama naquela imagem, se aquela imagem permite, de fato, uma acurácia devida e correta para evitar que ela entenda que uma simples mancha numa imagem vá virar um câncer de mama. Então, o médico, o profissional de saúde, ele precisa estar em conjunto com o desenvolvedor da tecnologia. Então, é por isso que nós, no segmento, até chegamos a sofrer muitas críticas, viu, doutor João? Quando a gente se posicionou face à PL, por quê? Muita gente fala, vocês têm que facilitar a inovação. Tudo bem, mas a inovação na saúde, ela precisa ter responsabilidade. Ela precisa seguir esses regramentos. Até porque não adianta nada uma normatização de IA muito ampla e aberta, se eu já tenho que seguir todos os ditames da ANS, da Anvisa e do CONEP. Do CONEP, então, quando qualquer ferramenta de IA que a gente vai desenvolver, eu preciso submeter ao Conselho de Ética, à Comissão de Ética e Pesquisa. Por quê? Porque eu estou tratando de prontuários de dados de saúde humana. Então, eu preciso submeter, aprovar, acompanhar. Então, tudo isso mostra o quê? Que para a gente, a regulação da IA, ela é importante, a gente sabe da importância da inovação, mas com cautela, para que a gente não cause um dano, um prejuízo à sociedade. Essa é a pedra de toque para que a gente consiga desenvolver realmente uma ferramenta que avance, porque é inegável os avanços que a gente consegue hoje com a IA na saúde é gigantesco, né? Você, no caso, por exemplo, dessa ferramenta de IA que estava sendo desenvolvida lá em Brasília sobre câncer de mama, foram utilizados 2 milhões de laudos médicos para você entender a evolução da doença. Só que a ferramenta ficou tão boa, de tamanha qualidade, que ela começou agora a trazer resultados anteriores. Antes da doença aparecer, como é que se mostravam as radiografias da mulher, por exemplo, para que daqui a pouco ela virasse um câncer? Então, ou seja, a gente já conseguia fazer está conseguindo agora fazer alguns estudos antecipatórios. Tamanha a vantagem. Então, olha o benefício que isso pode trazer para a sociedade. E aí agora eu vou passar para o outro lado, nós que representamos os hospitais. Que hospital e que grande entidade medicinal diagnóstica vai querer, por exemplo, comprar uma ferramenta de IA, digamos lá, uma ferramenta em qualquer lugar do mundo onde não tenha um mínimo de governança, onde a gente não sabe que dados foram utilizados, como bem falou o Dr. Leslie. Os dados, se eu comparar os dados, utilizar como base, por exemplo, só os dados de um pequeno grupo na Tailândia, será que ele vai trazer o mesmo resultado para a gente aqui no Brasil? Será que a gente vai conseguir dar à saúde o resultado que a gente precisa nesse modelo? Então, que hospital, que grupo particular, privado e até o público vai querer utilizar uma ferramenta onde eu não sei como ela foi gerada, onde eu não sei se houve de fato essa transferência de conhecimento científico na hora da sua elaboração e também depois. Como é que eu vou dar transparência? Como é que eu vou dar a explicabilidade sobre essa ferramenta se eu não acompanhei a origem? Então isso tudo é só para mostrar que, no nosso entendimento, a IA para a saúde, ela foge um pouco do discurso que o setor privado tem falado muito da importância de se prestigiar
a inovação e a abertura, menos regulação, mas nesse caso aqui a gente defende o contrário. E aí, no que diz respeito à LGPD, a questão que o senhor comentou sobre códigos, né? A gente teve realmente a felicidade, logo no início da vigência da LGPD, pensar em trazer alguma luz para o setor privado no que diz respeito à regulação da aplicação da LGPD. Foi quando criamos aquele código de boas práticas, mas ele veio um pouco ainda antes até da existência da NPD. Então, muitos conceitos ali aguardavam o quê? Ainda um pouco do regulador, o que ele entendia sobre alguns conceitos. Então, ele ficou como um norte importante, mas que ainda precisava um amadurecimento. E isso até, doutor João, como um spoiler, eu já adianto que em breve a gente vai ter a segunda edição, já um código até muito mais robusto, porque ele vai contemplar também as operadoras de plano de saúde, vai operar dispositivos médicos e o segmento de equipamentos e materiais, além, claro, dos prestadores, para poder contemplar agora o que a NPD tem entendido, o que o Poder Judiciário também tem entendido, como na prática está ocorrendo a questão das bases legais, né? Porque o nosso setor de saúde, base legal, até antes, o painel anterior, a colega estava comentando bem da dificuldade que é, dentro do setor de saúde, definir base legal correta, até porque a tutela da saúde era só aquele conceito de você dar a saúde para a pessoa, né? E não, agora não, a gente está trabalhando uma coisa diferente, que é a gestão da saúde, a gente está mudando como é que funciona. E gerir a saúde do indivíduo, antes mesmo dele saber, está dentro do conceito de tutela ou precisa de consentimento? Então, esse é um outro tema que acho que demandaria um novo painel, mas assim, é um tema fascinante, que a definição correta das bases, questão do compartilhamento, como vai se dar o compartilhamento entre operadora e prestador, né? Quem gera, quer dizer, o dado, e depois quem vai gerir, né? Como que se dá isso? Dando a exata confiança para o paciente, para que ele saiba o que está sendo feito, para evitar surpresa. Esse até é um outro tema que nós na Confederação a gente se preocupa muito e esperamos que também o código venha trazer um pouco de luz nesse tema tão importante. E muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Marcos, pelas suas ponderações. Faço aqui o mesmo agradecimento ao doutor Leslie e ao professor Bruno. Acredito que a gente está caminhando para o encerramento do painel, pelo menos o negócio está piscando aqui na frente da gente, né? Então, para socializar com todo mundo. Mas eu queria deixar uma provocação antes das perguntas, né? A primeira provocação é que eu acho que a gente tem que ter uma discussão sobre uma cartilha sobre IA ou um manual de boas práticas sobre IA na saúde. E a segunda é que existem temas que merecem ser discutidos com mais profundidade, como a não utilização de modelos, decomissionamento, IA generativa, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação e pela apresentação de todos vocês e até uma próxima oportunidade.